Bom dia. É um prazer estar aqui abrindo esse fórum. E eu vou falar sobre o câncer da criança, que é a primeira causa de morte relacionada à doença. Esse é um ponto importante. A gente só perde para a morte súbita por acidente, tiro, etc. E o câncer da criança corresponde só a 2% de todos os tipos de câncer, razão pela qual eu escolhi um momento ímpar de falar sobre a questão específica do câncer da criança. Nós, na área da pediatria, nós não enfrentamos as longas filas de espera para fazer exames, cirurgias, porque, na realidade, a gente se comunica por telefone, a gente fica fora do circuito das longas filas de espera. O labirinto da saúde é um labirinto que a gente não percorre em todos os sentidos, porque a maior parte das doenças vem da unidade básica de saúde e, por telefone, já atinge o centro de referência, de forma que a gente não percorre todo esse trajeto aqui, o que faz com que seja mais fácil. Olhar para o universo da criança é um olhar diferente do câncer do adulto. De 0 a 4 anos, predominando as leucemias, tumores de rim. De 5 a 9 anos de idade, também predominando em 40% as leucemias. E tumor de sistema nervoso central, que é o segundo câncer da criança. De 10 a 14, se mantém também as leucemias como mais importantes, aparecendo os tumores ósseos. E vocês veem que nós estamos longe de câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de estômago, etc. Mesmo até 19 anos, que fecha a fase pediátrica, também as leucemias e os tumores ósseos são os mais prevalentes nessa faixa etária. Falar em diagnóstico precoce do câncer da criança, não existe outro sentido do que juntar a universidade, e no caso aqui da Unicamp, eu acabei de... Aqui a Universidade de Campinas, junto com uma unidade, um centro infantil Boldrini, para juntar os alunos de graduação dentro das visitas das unidades básicas de saúde, com o objetivo de inserir e ensinar o câncer infantil no curso de graduação. Pasmem, o programa curricular dos cursos de graduação dão menos de meia hora na carga de 6 anos, referente ao ensino da oncologia pediátrica. Então, o indivíduo sai sem saber fazer o diagnóstico. O trabalho junto com os alunos ele é importante, porque, na realidade, só faz um diagnóstico de câncer na criança quem pensa em câncer. Escolhemos alguns centros de saúde da cidade de Campinas, e o que é importante é ensinar o indivíduo sobre alertar para cada centro de saúde quais são os diagnósticos de alerta para pensar em câncer. Isso é produzido pela Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica e a gente distribui nos centros de saúde. Falar da importância do cuidado da gestante sobre drogas e sobre exposições ambientais no desenvolvimento de câncer. Só com esse sinal de alerta, os alunos eles se inserem dentro da rede. E o que é importante, o que a gente vê, é que existe uma desvinculação total entre universidade e as unidades básicas de saúde. Esse programa de educação continuada, que a ser feito também para as unidades básicas de saúde, é uma função da universidade, ela deve continuar ensinando, através de programas de educação continuada, como é que se pensa sobre o diagnóstico de câncer. Eu não vejo outro caminho para se trabalhar no diagnóstico precoce, que não seja a inserção da universidade, mais a unidade básica de saúde, mais os centros de referência. Não tem outro caminho. E aqui elas estão representadas. O objetivo final, na realidade, é a cura. E só depois de conseguir 100% de cura, talvez a gente tenha a tarefa cumprida. Mas o câncer da criança e do adolescente é ainda um problema. Se sabe, de maneira clássica, né, que para cada 100 mil crianças e adolescentes, 12 a 16 terão um diagnóstico de câncer. Se estima no Brasil ao redor de 10 mil casos novos de câncer. A etiologia do câncer da criança é diferente do adulto, né? Ela é multifatorial
Tem vários fatores envolvidos, os genéticos correspondem a pouco, 3 a 5% são de causa genética, mas é uma coisa importante a gente olhar para o câncer da criança relacionando fatores ocupacionais do pai ou da mãe, na gestação da criança, fatores culturais e fatores ambientais. Dentro dos fatores, já que se sabem relacionados do câncer, tem exposição ambiental a metais pesados. Onde que a gente tem metal pesado? Nas águas. A hora que a gente vê contaminação por arsênio, que se usa na lavoura para diminuir as formigas, o arsênio, o chumbo, o mercúrio contaminam esses lençóis. A presença de derivados de benzeno também é uma forte relação com o câncer da criança. Idade dos pais, quanto mais velho o pai, maior ou a mãe, maior a chance da criança ter câncer. Esses fatos são conhecidos. Baixo peso, peso ao nascimento, quer seja baixo peso, quer seja criança com mais de 5 quilos ao nascimento, também tem um risco maior de câncer. Exposição a drogas durante a gravidez. Mãe que tem exposição a hormônios durante a gravidez, ela tem maior risco de ter o filho com leucemia ou com tumor cerebral. E uma coisa importante, que pioneiro aqui é a Universidade de São Paulo, no nosso Brasil, mostrando exposição 2,5 vezes maior de câncer, quem tem mais de 5 exames radiológicos ano. Uma tomografia contrastada equivale a 200 raio-x, exposições a raio-x. Isso faz com que é necessário que se monitore, do ponto de vista de atendimento para as crianças, para minimizar a exposição a uma radiação não natural, que é o raio-x. Vocês sabem que o genoma humano tem uma série de genes envolvidos na saúde e na doença. Se sabe, não é, que o câncer é um modelo da ruptura desse equilíbrio, onde se tem um conjunto desordenado de células ou inibição da morte celular, e células que se dividem rapidamente e se acumulam nos vários tecidos. Uma coisa importante é olhar o câncer também de diferente prisma, não é olhar só para a célula, para o DNA que está lesado, é olhar para mecanismos que deixam de funcionar no organismo, como, por exemplo, os agentes bloqueadores, agentes supressores da mutação, inibidores da ativação das células. Isso é importante no sentido de se entender por que tem 2 irmãos ou 3 irmãos que um tem câncer e os outros 2 não têm câncer. Uma coisa que é secular, né, que o homem é fruto do meio ambiente, realmente, no câncer da criança, é uma verdade absoluta, e esse equilíbrio é importante quando nós vemos a nossa contaminação de alimentos por derivados de benzeno, com efeito inquestionável sobre a saúde da população. Pasmem, leite materno, que tem 4 teses no Brasil, leite materno com contaminação por derivados de bifenilas nesse leite materno. E essa contaminação, né, de pesticidas também, que, de uma maneira impactante, afeta na saúde da criança. Alguém que tiver interesse, busca no site pesticide.org e vai encontrar uma relação direta entre essa exposição e as doenças, que, como vocês viram lá na epidemiologia, são as mais frequentes da criança, principalmente as leucemias e os tumores cerebrais relacionados com essa exposição. Do ponto de vista internacional, se vê que preponderam os 2 tumores mais frequentes, são esses 2 aqui mencionados, e o que chama a atenção atualmente é que os outros tumores, que são os carcinomas, carcinoma é um tumor de célula mais diferenciada, são comuns dos adultos, eles começam a aparecer agora na criança, começam a aparecer agora no adolescente, aumentando de maneira significativa. É motivo de surpresa se registrar que o câncer na criança abaixo de 19 anos de idade, ela está aumentando, a curva é ascendente nessas últimas 3 décadas. E não é porque tenha mais diagnóstico, é porque está sendo registrada. Embora a mortalidade no primeiro mundo tenha diminuído.
Quando se pega em jovens, né, se vê também existe um aumento em todos os países. E, embora nos homens tenha esse aumento, a gente vê que na mulher está um aumento um pouco maior, entre 20 e 24 anos, principalmente câncer de mama em adolescentes e adultos jovens. Na década de 70, aqui no Brasil, não existia centro especializado, não tinha protocolos, e menos de 5% das crianças eram curadas. Em 78 é fundado o Centro Boldrini, em 79 a Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica, em 80 se faz o primeiro grupo brasileiro de tratamento da leucemia na infância, que teve um impacto enorme em mudar a história natural dessa doença no Brasil. Em 81, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, e se trabalha hoje em termos de monitorização dos resultados. A sobrevida hoje está em redor de 70% a 80%. Tivemos várias melhorias em termos de diagnóstico, e nas curvas já publicadas daqui do grupo brasileiro, se vê que saímos de menos de 5, no primeiro estudo, 25, e agora estamos prestes 70% a 80% das chances de cura. É necessário ter essa evolução, porque, senão, se o médico seguir o que ele bem entende, aqui é uma estatística do Rio Grande do Sul, que tem um excelente sistema de saúde, mas o que se vê quando segue estudo monitorado prospectivo, dá 60%, mas se segue o que o médico bem entende, sem controle, sem nada, cai para menos de 30% de sobrevida. No primeiro mundo, todos os países têm curvas descendentes, Austrália, Japão, da mortalidade do câncer infantil. Mas qual é a realidade brasileira? Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo esse gráfico. A realidade brasileira é que nós estamos num platô há 40 anos. Não muda essa realidade brasileira durante todo esse período. E também não é mais diferente entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A diferença é de simplesmente 2 percentuais, para mais ou para menos, dessas curvas de mortalidade. Aqui é uma visão panorâmica do Centro Boldrini, que foi o primeiro hospital especializado em hematologia e oncologia pediátrica, daqui a área hospitalar, daqui a área de apoio. Congrega, né, a radioterapia, a imagem, a casa de suporte social, o Instituto de Pediatria para o diagnóstico precoce do câncer da criança. E aqui o caminho para se avançar na área de pesquisa e da prótonterapia, que é uma nova modalidade de radiação para a criança. Como a gente vive como hospital filantrópico? 80% da clientela é do SUS, que acarreta 25% da receita, 20% de convênios privados dão mais 30% da receita, e o resto, doações da cidade de Campinas. Mas não é por isso que a gente vai ser feio, vai ser sujo. A enfermaria ela tem um aspecto importante, diminuindo muito a infecção hospitalar. Cada paciente tem o seu quarto, uma pia para lavar as mãos em cada 2 quartos, o que faz com a incidência de infecção hospitalar, intra-hospitalar, bem reduzida. A mãe é sempre participante, ou o pai, tem o quarto específico deles, o quarto da criança. A brinquedoteca fundamental, que o Instituto Ayrton Senna colabora de maneira importante há vários tempos. A classe hospitalar também obrigatória dentro do hospital, com a participação importante, a criança não perde a sua escolaridade. O ensino é importante, que se faz também. Novas demandas de pesquisa, que são feitas mesmo sem o financiamento do sistema público de saúde, como a parte de genética, a tecnologia de hibridização in situ. Garantir, né, a oferta de tecnologia é importante, trabalhando-se no sequenciamento técnica do PCR, para quantificar a doença residual mínima, e se faz para todos os pacientes inscritos no grupo brasileiro. Trabalhar com a integração do centro cirúrgico no diagnóstico patológico, serviços de patologia própria, com microscopia eletrônica, serviço da neurocirurgia própria, todos os equipamentos necessários também próprios, de forma que não há repressão da demanda.
O indivíduo que chega com a suspeita, em 5 dias ele tem todo o estadiamento feito, no caso de tumor sólido, o que alivia em muito o diagnóstico final, etc. Mas o importante, que eu acho que cai na cabeça do pediatra, é que não basta curar, você tem que reabilitar o indivíduo. É por isso que a reabilitação para nós é fundamental, e a assistência. No Brasil, nós temos quase 200 hospitais cadastrados no Ministério da Saúde, mas é impressionante que 30% só são credenciados e habilitados para fazer oncologia pediátrica. Essa talvez seja uma das razões que deu uma curva tão baixa da sobrevida nesses pacientes. Nós temos 200 organizações sociais que garantem transporte, hotelaria, alimentação para as crianças, o que melhora muito a adesão ao tratamento. E associações formadas por pais que garantem também uma série de benefícios. As casas de apoio, nós temos 3 casas de apoio, daqui é o Ingo Hoffmann, campeão da Stock Car, que garante, né, foi campeão acho que umas 10, 12 vezes, que garante alimentação gratuita, estadia, transporte. A família não fica dividida, pode vir um irmão, o pai ou a tia ajudar no cuidado da criança, o que faz com que o abandono seja menos de 0,5%. Isso é importante porque é uma adesão à Casa Ronald, que também apoia, o serviço social, que é importante em preservar essa família mais integrada, e uma estação para permitir que a criança que sai da casa dela às 2h para chegar no hospital às 7h, ela tem um lugar de repouso, lugar de alimentação, para tomar banho, e a professora também ajuda na lição da escola que ela tem que fazer. Não fica na rua e não fica jogando a criança. Tratar o câncer da criança exige uma série de coisas, de forma que é necessário, com política pública, se definir uma habilitação para cada centro que cuida dessa criança. É necessário também que a gente tenha toda a parte da infraestrutura da internação. Por exemplo, nós temos 77 leitos, é o maior número de leitos de toda a América Latina voltadas para o câncer da criança. E, se perguntar a porcentagem de ocupação, chega ao redor de 70%. Mas não basta cuidar, não basta curar. Nós temos que garantir que esse indivíduo seja feliz, depois seja inserido na sociedade. É por isso que o acompanhamento fora de terapia passa a ser um programa muito importante que a gente tem que lidar. Ampliar e registrar o saber é importante, repassar o conhecimento. Então, a introdução dos protocolos cooperativos foram muito importantes. Nós pudemos, diante desse grupo, definir critérios uniformes para o diagnóstico, incluir partes mais sofisticadas de imunofenotipagem, genética, biologia molecular, para todos os hospitais que estão inseridos nesse mesmo programa. E implantar uma coisa que é importante é uma gerência de dados. É muito comum na indústria farmacêutica ter gerência de dados. O que não é comum é, no hospital filantrópico, monitorar os resultados de um olhar externo. A nossa responsabilidade é também de transmitir o saber para os outros profissionais de saúde que estão nas unidades básicas de saúde, através de curso de diagnóstico precoce, fazer curso de atualização, obrigados a receber residentes e estagiários de qualquer faculdade, privada ou pública, da nossa região, de outros países da América do Sul. Vamos receber agora uma do Canadá, que vai ficar conosco 1 ano. Mas os pacientes e os familiares também devem ser educados. Então, é um trabalho enorme trabalhar com vídeos e livretos que, gentilmente, são deixados traduzir para ensinar os pais sobre as diferentes patologias dos seus filhos. Mas o vislumbre da realidade da cura nos grupos cooperativos é uma ilha que não é da fantasia, é uma ilha da realidade, como vocês viram pelo gráfico, comparando com as estatísticas nacionais da mortalidade do câncer pediátrico no Brasil. Dentro desse caminho que parece impossível, mas que é possível, é fazer
um ambiente só para o diagnóstico precoce de tumores embrionários de criança, principalmente retinoblastoma, o câncer ocular comum da criança. Então, tem a lei municipal na cidade de Campinas, que faculta todas as pessoas a fazerem exame do mapeamento da retina, com 4 meses e com 1 ano de idade, na busca de um tumor bem pequenininho, que só a aplicação do laser resolve e não precisa fazer cirurgia ou quimioterapia. Mas, dentro do caminho do impossível, a gente vai para o Instituto de Pesquisa de Engenharia Celular e Molecular. É nossa obrigação irmos atrás da pesquisa. Este prédio deve ficar pronto daqui a uns 3, 4 meses, e vamos dar o nome do Zeferino Vaz, que foi o reitor da Universidade de Campinas. Vamos trabalhar no genoma do câncer, terapias-alvos e medicina translacional. E eu vejo um evento como este aqui da Folha, um evento importante para fazer um conglomerado de instituições com foco na pesquisa. E a gente juntar as aptidões, juntar os biobancos, juntar os biotérios, para a gente avançar mais na busca da cura. Como já mostrei, é uma coisa triste esse diapositivo, e, na realidade, faz, quando a gente tem o indivíduo que vai para o paliativo, olhar para o Vale da Morte. O Vale da Morte ele foi recentemente publicado numa revista internacional, que eu já mostro a referência, mas que mostra que tem pessoas que estão no Vale da Morte que talvez não devessem estar lá, que a gente poderia resgatar desse vale. Ela foi publicada no Cell Press Reviews, de 2014, e traz uma coisa importante para aqueles pesquisadores inconformados com o insucesso, né? E a gente sabe que a vida ela pode melhorar sempre, não amanhã, mas hoje. E compreendendo o microambiente do tumor, onde a gente sabe que a célula funciona completamente diferente da célula normal, também trabalhando em termos de exposições diferentes do quimioterápicos, em vez de seguir uma infusão EV 1 hora, quem sabe fazer uma infusão endovenosa por 3 horas ou 4 horas, mudar essas estratégias de maneira prospectiva e controlada, diferentes exposições de determinadas drogas. E uma coisa importante é escolher os modelos pré-clínicos, quer tumor primário em 3 dimensões, ou trabalhar com stem cell, ou uma coisa importante é trabalhar com um modelo murino novo, um modelo murino que seja imunodeficiente. Naquele prédio que eu mostrei para vocês, nós vamos ter lá entre 7.000 e 10.000 camundongos imunodeficientes, geneticamente imunodeficientes. E deles nós podemos, então, provocar vários tipos de tumor. É necessário, e vai ser um campo interessantíssimo, você monitorar, através de biosensores ópticos implantados no tumor, como é que a célula maligna pega esse tumor. Saiu essa semana na revista da FAPESP, por biosensor no neurônio. Então, por que a gente não põe o biosensor também na célula maligna, o biosensor na droga que a gente vai utilizar? E se usa, então, um sinal detectável, um carreador, que pode ser liposoma, micélios, e um agente terapêutico, e se mede esse fluxo através de ressonância, PET-CT, tomografia fotoacústica. Então, existe um campo enorme de utilizar as estruturas já existentes focado para o câncer da criança. É necessário fazer uma conexão do laboratório até a beira do leito, para a gente ultrapassar esse Vale da Morte. É importante trabalhar com sequências diferentes de drogas. E outra coisa importante, que também a gente não tem usado na pediatria, é ver a sensibilidade genômica ou a resistência genômica a uma série de drogas. Lições que ainda nós precisamos aprender. Desde 71, nós tivemos 30% de cura aumentada nas crianças. Nos países desenvolvidos, mais de 90% das crianças estão inseridas em estudos controlados, e lá menos de 3% dos adultos. Eu acho que essa é uma das poucas vantagens da pediatria em relação aos adultos. Mas, no Brasil, pasmem, menos de 1% dos cânceres das crianças são registradas em estudos cooperativos. É necessário que essa política parte de uma política pública, como já feita
na Inglaterra, nos Estados Unidos, da França. Centro credenciado em oncologia pediátrica, obrigatoriamente tem que estar inserido em estudos prospectivos. Isso mudou a história dos Estados Unidos e Europa, mas no Brasil a gente continua ainda com um dado muito incipiente dos grupos cooperativos. Esse testemunho, já publicado em revistas internacionais indexadas, ela mostra que é possível a gente, no Brasil, chegar aos resultados comparáveis do primeiro mundo. Essa, como eu mencionei, a tristeza que se passa num estado não pouco importante, como o Rio Grande do Sul, que mostra como é que as coisas se processam. Enquanto a gente não consegue, enquanto perdura esse conformismo brasileiro de fazer de qualquer jeito, a gente deve se consolar com os poetas, já que é o enfio. Daqui eu ganhei no enterro de uma criança que a mãe ganhou esse papelzinho e me deu. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a soma das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. A morte de uma criança é sempre a morte de uma semente. É entender, assim, para aquela família, qual foi o significado daquela vida. Nós temos um conhecimento enorme dentro de nós, mas um poder enorme dentro de nós, mas um conhecimento muito pequeno de como utilizá-lo. E a visão do paciente e da sua família sempre se traduz na espera de um milagre. Essa é um quadro que ganhou um prêmio lá em Campinas. Sempre me chamou a atenção da Margarida. Margarida, esquálida, desidratada e jogada no canto, para mim é criança com câncer. E que ela chama a atenção de um anjo tão lindo, tão portentoso, inteligente, com sabedoria, com música. E, sem dúvida, o que nós conseguimos na área do câncer pediátrico aqui no Brasil, na realidade, foi um milagre da colaboração de uma série de pessoas que nos ajudaram em todas essas 4 décadas. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Fernando Pessoa. Obrigada pela atenção.